Se você chegou nesse vídeo aqui é porque você quer aprender como poupar mais dinheiro e resolver o problema financeiro da sua vida. Então você chegou no lugar certo, porque nesse vídeo eu vou te ensinar boas estratégias, boas práticas que eu uso na minha vida pessoal e que depois eu descobri que isso tem muito a ver com a cultura chinesa. Então aqui eu vou te passar lições sobre a cultura chinesa, do porquê que o chinês é um excelente poupador de dinheiro, muito mais que o brasileiro, muito mais que o americano, e como que você pode aplicar isso também na sua vida para resolver a sua vida financeira, beleza? Para dar um pouco de contexto aqui nesse vídeo, a China é um país que culturalmente a sua população é muito boa em poupar dinheiro. Por exemplo, quando você compara a China com os Estados Unidos é uma população muito mais de consumo e a China é uma população de poupar. Por exemplo, nos Estados Unidos, o dado estatístico é que 5% do salário médio americano é poupado, o resto é gasto. E eu acho que a gente se aproxima muito mais do americano, por várias questões de financiar crédito, comprar no crédito, parcelar, fazer financiamento, tá sempre querendo comprar. Existe uma cultura, uma certa cultura de competir com o vizinho, competir com o seu igual, não para ver quem tem mais, mas meio que é uma coisa muito de vaidade, sabe? E outras culturas, por exemplo, eu moro na Europa, eu percebo que não tem muito isso. Na China também não tem muito isso. Tem um fator cultural aí que a China consegue poupar mais. Além disso, para o chinês, o dinheiro tem um significado muito forte. O dinheiro não é só o dinheiro, aquela coisa de você gastar. Ele tem um poder quase que ancestral em cima do dinheiro. Tem um certo quê de honra. O chinês, por exemplo, tem um deus do dinheiro. Então eles rezam pro deus do dinheiro. Vou mostrar um trecho aqui para vocês de um humorista chinês falando sobre isso. Because Chinese people love money. Because Chinese people love money. We love that shit. Chinese people fucking love money. Okay? You think rappers love money? Yo, we love money. More than anyone. Chinese people love everything about it. We love making it, we love spending it, we love giving it, we love receiving it, we love throwing up in the air. Yo, Chinese people love money so much. We have a god of money. Of all the gods in Chinese Taoism, there's one god. He's the god of money. Cai Shen Ye. We pray to him for more money. Every day we go, hey, God of money, give us more money. Fora a piadoca aí, na China a questão de poupar dinheiro tem uma questão de honra, é um ato de honra você poupar dinheiro, é uma coisa honrosa. Se você é próximo, tem dinheiro, você é respeitado. E a cultura do Brasil não tem muito isso. Quem tem muito dinheiro no Brasil, a gente imagina, não a gente, né, mas muitas pessoas imaginam, deve ter conseguido roubando, fez algo desonesto, é rico, a gente tem essa coisa de, ele é muito humilde. A gente vê com uma certa coisa positiva a humildade, como se humildade tivesse algo a ver com dinheiro. Você ser humilde não tem nada a ver com dinheiro, enfim, isso é outra, até meio filosófico aqui. Na China eles têm um costume também de, no aniversário de uma criança ou no ano novo, eles dão um envelopezinho vermelho com dinheiro dentro, com um presente. Essa coisa da China de ter dinheiro, desejar dinheiro, poupar, querer prosperar, ser uma honra, querer fazer mais dinheiro é tão forte lá, que inclusive no ano novo chinês, ao invés deles desejarem feliz ano novo como outras culturas ocidentais fazem, eles falam uma outra frasezinha que também tem a ver com dinheiro. Eu vou mostrar um trecho desse mesmo humorista falando sobre isso também. Even during Chinese New Year, the biggest holiday for Chinese people, Chinese New Year, when we see each other during Chinese New Year, the way we greet each other is we say 恭喜发财 or 恭喜发财 in Cantonese. I'm sure you've heard that, at least peripherally, right? 恭喜发财 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 means hope you get rich. That's not Happy New Year. Do you understand? The go-to phrase during Chinese New Year isn't, hey, Happy New Year. It's, yo, hope you get rich. Então o que ele está dizendo é que, na verdade, a frase de Feliz Ano Novo para o chinês não é Feliz Ano Novo, e é o maior feriado da China. Eles falam, espero que você fique rico. A China tem a cultura de pagar direto, os Estados Unidos, o Brasil tem a cultura de financiar, colocar a dívida lá na frente. Então você sempre está com o rabo entre as pernas, você sempre está com a dívida para correr atrás dessa dívida. Então você está do lado errado dos juros no Brasil. Você, sendo brasileiro, talvez você importe essa cultura. No Brasil você está na dívida, está no limite lá do cartão, tá uma coisa meio que normal. E você poderia pegar essa lição da China e desconstruir isso um pouco em você. Um outro fator que ajuda muito a China a ter uma forte
cultura de poupança. Isso já não tem muito a ver com vocês, você não tem como muito aplicar na sua vida, mas eu vou falar aqui a título de curiosidade. Mais ou menos lá, se não me engano, na década de 70, a China adotou uma política de One Kid Policy, One Child Policy, em que basicamente os casais só tinham permissão para ter no máximo um filho. Se o casal tivesse um segundo filho, ele teria que pagar uma taxa para o governo, uma taxa alta. E se ele não pagasse essa taxa pelo segundo filho, ele teria que, o filho não poderia ser registrado no sistema, quase como se o filho não existisse para o sistema. Então ele não teria direito a serviços médicos, serviços de educação, enfim, serviços estatais de maneira geral, como se esse segundo filho não existisse para o Estado. E aí, como na China tem a cultura muito forte de o homem ser o provedor, e o homem é quem herda os bens da família, o homem é quem herda o sobrenome da família, os casais, eles preferem ter filhos homens. Então, teve, depois dessa política de filho único na China, a prática muito comum de métodos abortivos quando descobria que o sexo da criança era feminino, porque os casais preferiam, já que é para ter um filho só, eles preferiam ter o filho homem, porque o homem ia herdar os bens da família, o homem ia herdar o sobrenome da família. E aí, isso ao longo de anos criou uma desproporção muito grande entre homens e mulheres na China. E o homem, para ele ter um certo valor na sociedade chinesa e conseguir casar com alguém ou que fazer com que uma mulher se sinta atraída por ele, ele precisa provar prosperidade, ele tem que ser alguém que sabe fazer dinheiro, que ganha dinheiro, que trabalha bem. Então, muitos homens competindo por poucas mulheres, fez com que indiretamente criasse uma competição entre os homens de quem é mais rico, mais próspero. Então isso fortaleceu ainda mais a cultura do chinês de poupar dinheiro. Então você imagina, você tem essa força de muitos homens querendo poupar cada vez mais dinheiro para aumentarem a sua percepção de valor perante as mulheres que são mais escassas. E as famílias, tendo apenas um único filho, ou seja, seus gastos reduzidos, as famílias também conseguem poupar mais, já que elas têm menos filhos. Então isso foi uma coisa também muito forte da cultura chinesa, que fez com que a população chinesa conseguisse poupar dinheiro de maneira mais forte. Só que independente desses fatores culturais que você não necessariamente consegue aplicar na sua vida, pelo menos o de filho único, talvez a questão de você ver o dinheiro como algo positivo e não como algo pesado, muita gente no Brasil vê algo como algo pesado. Mas fora toda essa questão cultural que eu acabei de falar aqui, de filho único, de poupar, etc., e do dinheiro ser honroso, o grande segredo chinês chega a ser uma obviedade que não deveria ser nenhum segredo, mas o grande segredo que faz com que a China, a população chinesa tenha uma cultura forte para saber poupar. E eu acabei descobrindo que eu sigo isso na minha vida sem nem ter tido contato com a cultura chinesa, mas depois eu vi que encaixava a minha filosofia, que é o grande segredo da população chinesa, que é o seguinte: eles adotam um negócio que em inglês é chamado de Zero Based Budgeting System, que é esse nome que está aparecendo aqui embaixo agora na tela. E no que consiste esse sistema? Consiste basicamente em que ao final de todo mês você vai pegar todo o seu rendimento e você vai zerar ele, ou seja, o quanto você gasta é exatamente igual ao quanto você recebe. Só que você me pergunta, peraí, mas se eu gastar tudo e não receber nada, como é que eu estou poupando? É que ele considera também como um gasto a poupança e o investimento. Então todo mês ele tem lá os custos fixos dele. Então ele tem que pagar aluguel, alimentação, energia, internet, lazer. Ele coloca meta de poupança mensal, meta de investimento mensal. E aí se ele recebe, vamos supor, 5.000 unidades de dinheiro, ele gasta essas 5.000 unidades de dinheiro e ele zera o mês. Ele não fica nem positivo nem negativo. Se ele fica negativo é porque ele gastou mais do que deveria e certamente não poupou nada. E se ele ficou positivo é porque ele poupou menos do que poderia, porque esse saldo positivo ele poderia também poupar mais ou investir mais. Então ele zera. Qual é o benefício disso? O benefício é que você já tem lá estabelecido todo mês que você vai poupar e vai investir X e do que sobra você gasta. E se você for gastar mais do que você recebeu, você não vai gastar porque você não vai atingir o zero, você vai atingir um valor negativo. E para conseguir bater essa meta do Zero Based Budgeting System, a população chinesa tem na sua cultura, ela adota 4 princípios muito fortes e que deveriam também ser obviedades, mas as pessoas às vezes esquecem do óbvio e acham que tem fórmula mágica. Então eu vou falar os 4 princípios aqui e se fosse você eu ficaria até o final, porque o quarto, na minha percepção, é o mais relevante, o que vai fazer mais diferença na sua vida. E se fosse você também, eu consideraria se inscrever nesse canal, porque aqui é conteúdo brabo toda semana como esse aqui e assim você vai poder acompanhar mais conteúdos como esse. Então é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se que você vai se inscrever no canal. Qual é o primeiro princípio da cultura chinesa que eles adotam para ser bons poupadores de dinheiro? Eles não são adeptos ao mercado de luxo. É lógico que haverão exceções. Eu quando viajo, eu moro na Europa e aqui vem muito chinês para cá. Então nas cidades turísticas da Europa vem muito chinês. E você vê que tem lojas de luxo que entram muitos chineses. Você vê que os chineses que estão turistando na rua, eles estão usando roupas de luxo e tal. Mas essa, pelo que eu estudei a cultura chinesa, é uma exceção. Muita gente da cultura chinesa
chinesa não tem esse apreço pelo luxo como o ocidental tem. Então eles entendem que ficar longe do mercado de luxo é um fator que vai economizar muito dinheiro na vida deles. Eu entendo que, e eu também uso isso para mim, eu não uso nada de luxo, a não ser que o produto tenha uma qualidade tão extrema que vale a pena pagar aquele preço, mas na verdade não é pelo luxo em si, é mais pela qualidade do produto que eu estou adquirindo. Eu entendo que o mercado de luxo ele faz sentido para uma certa classe de pessoas, quando você já atingiu todas as suas necessidades básicas, é nesse momento que você vai passar a querer consumir o mercado de luxo. Eu entendo que, por exemplo, se você está num certo ambiente, e você está usando um relógio Rolex, isso passa uma certa imagem de sucesso da pessoa e faz com que você consiga fechar mais negócios, fazer mais network. Então, é que o luxo pelo luxo na minha cabeça não faz sentido. O luxo, ele faz sentido quando você enxerga dessa maneira como um investimento que você vai fazer. Mas isso é uma questão filosófica. E eu percebo que na cultura chinesa é parecido. Uma outra coisa muito forte na China é a regra do 10-1. Eles tentam viver com apenas uma unidade entre 10 do que eles receberam. Vou explicar melhor. Vamos supor que o chinês recebe 1000 unidades de dinheiro. Dessas 1000 unidades de dinheiro, eles tentam fazer com que o custo fixo, qual é o mínimo para você viver? Você tem um teto para morar, comida, se você mora num lugar frio, aquecimento e roupa. Esse é o mínimo do mínimo para você sobreviver. Então eles tentam fazer com que esse mínimo do mínimo se limite a 10% do total que você recebe. Como a China já teve períodos de fome, a China há não muito tempo atrás foi um país miserável, as pessoas já meio que, não é se acostumaram, mas elas já aprenderam como viver no limite. Então tudo que vem a mais é lucro. Só que elas entendem, peraí, se eu consigo viver com o mínimo do mínimo, para que eu vou gastar mais do que 10% do que eu recebo por talvez um luxo, um conforto desnecessário? Então eles têm essa cultura forte. Eu sei que isso é difícil, você se adaptar a isso. Você tem momentos de vida, diferentes salários, custo de vida. Eu, por exemplo, não adoto isso. Eu não tenho condição de gastar só 10% no básico. No momento que eu falo com vocês nesse vídeo, eu consigo poupar de 35% a 40% do meu salário anual para poupar e investir. Os outros eu gasto. Se eu for puxar, só que uma parte do que eu gasto são para coisas que não são essenciais, tipo viajar, lazer. Se eu fosse enxutar isso para o que é realmente essencial, eu diria que eu gasto de 25% a 30% com o que é realmente essencial, que seria aluguel, alimentação, sei lá, o aquecimento da casa, porque eu moro num lugar frio, esse tipo de coisa. Uma outra coisa que é muito forte na cultura chinesa, eu já vi alguns vídeos sobre isso, é que eles têm a cultura muito forte de comer em casa. Então eles não são muito de ir em restaurantes ou de pedir delivery. E eu percebi, quando eu fui nos Estados Unidos algumas vezes, que eles têm a cultura de delivery muito forte, a cultura de comer fora muito forte. No Brasil, a gente tem a cultura de delivery muito forte. Só que se você gasta em cada refeição 10 a mais, 10 a mais, 10 a mais, ao longo de um tempo gigantesco, você vai ter, ao longo de um ano, por exemplo, você vai ter gasto muito mais dinheiro do que você teria gasto se tivesse comida em casa. Então eles têm a cultura mais de comer em casa, comprar no mercado e fazer em casa e tal. Eu sei que isso é um pensamento até meio escasso, que o ideal é que você tenha um pensamento abundante. Só que a depender do momento de vida em que você está, é melhor você se forçar a comer mais em casa e menos na rua, menos delivery. Vai ser mais barato, você vai conseguir poupar mais e investir mais. Depois, no momento mais noturno, mais na frente, quando você tem a sua hora de trabalho passe a valer mais, talvez valha a pena você seguir o conselho de alguns gurus que eu vejo por aí, que aí no momento de vida deles faz mais sentido. Eu vejo alguns produtores de conteúdo, gente que tem mais grana, que a hora vale mais, que o cara não cozinha nada, porque para cozinhar ele vai perder uma hora para fazer a comida, tem que ir no mercado, tem que ir não sei o que, então ele prefere pedir delivery, e no período que a comida está vindo, está sendo preparada por outra pessoa, ele está lá, gerando valor, produzindo. Nesse caso, talvez faça mais sentido, mas para a maior parte das pessoas, a sua hora vale mais, você economiza mais aplicando a sua hora, fazendo a comida do que produzindo e deixando que alguém, pagando para que alguém faça a sua comida. E o quarto princípio chinês que faz com que eles sejam bons poupadores de dinheiro, que você pode aplicar na sua vida também eles colocam a seguinte mentalidade: necessidade é mais importante do que vontade. O que eu quero dizer com isso? Sempre que eles vão comprar algo, e eu também adoto na minha vida, eu penso, e eles também pensam, eu realmente preciso disso ou eu simplesmente quero isso? Um exemplo, você precisa de roupa para viver, só que você realmente precisa da roupa que é da marca tal, porque a marca aparece, ou você pode comprar uma camisa preta, branca, lisa de 5 euros. Quando você vai comprar uma TV para sua casa, você precisa de uma TV para ter um lazer, talvez, ver um Netflix com sua família e tal, mas você precisa realmente daquela 4K LGBT
HD, Mega Blaster, não sei o que, ou talvez uma TV menor, que já seja com imagem boa, HD, já resolva. Quando você vai comprar um computador, a mesma coisa. Então, tudo que você vai comprar, eles tentam, e eu tento fazer isso pra minha vida também, eu tento extrair o melhor custo-benefício daquilo. Eu tento pagar o menor preço possível no que vai me gerar o melhor benefício possível proporcionalmente ao que eu paguei. Porque às vezes, uma TV muito melhor do que a TV básica, ela custa 5 vezes mais do que a TV básica. Mas será se ela vai te trazer 5 vezes mais retorno? Ou esse extrazinho que você está pagando, ou esse extra que você está pagando muito mais, ele vai gerar um extrazinho, um acréscimo em besteiras? Isso vale para tudo, para carro. Eu morei 5 anos na Áustria sem ter carro, sem comprar carro. E eu fui comprar um carro esse ano. Na verdade, eu morei mais do que 5 anos aqui, fui comprar um carro esse ano. E comprei um carro básico, não porque eu não tenho dinheiro, porque eu quis comprar um carro que pro meu patrimônio fosse irrelevante. Se o carro explodir, não é que, ai meu Deus do céu, eu botei todo o meu dinheiro nesse carro. Eu comprei um carro de 2018, a gente está em 2024, tudo bem que ele é um carro relativamente novo, ele tem pouquíssimos quilômetros rodados, mas ainda assim, é um carro de certa idade. Tá em boas condições e tal, tem uns arranhões lá, mas é um carro que tá rodando bem. Fiz uma viagem recentemente de 10 horas, pegando no trânsito e não sei o que, da Croácia para cá, e o carro passou bem. Pô, ele me trouxe do ponto A ao ponto B, passou perrengue igual a BMW do meu lado, que custa 100 mil euros. Só que eu não paguei 100 mil euros, eu paguei 15 mil euros. Na hora de comprar um carro, eu fiquei tentado. Eu comecei a olhar carro de 10 mil, 12 mil, 15 mil. Aí você fala assim, pô, estou pagando 15 mil, eu posso pagar 17. Estou pagando 17, eu posso pagar 20. Estou pagando 20, eu posso pagar 25. E aí o céu é o limite. Eu tinha condição. Eu olhava lá um Volvo, uma BMW, eu falava, putz, eu tô na Europa, uma BMW aqui. Caralho, BMW zona, pô, um Audi. Eu já trabalhei na Audi. Eu fui estagiário da Audi na Alemanha há 10, 11 anos atrás. Então eu tenho essa coisa com a Audi. Pô, fui estagiário, não tinha condição de comprar naquela época. Eu vou ter um Audi um dia e tal. Então eu tenho esse negócio na minha cabeça. Só que eu pensei, putz, agora não é muito certo. Isso é uma vontade mais do que uma necessidade. O carro para mim vai ser um facilitador da minha vida. Vai me ajudar a ganhar tempo em vários aspectos. E eu tive que esperar o meu orçamento permitir isso. Tanto o meu orçamento do fluxo de caixa mensal, quanto o meu patrimônio. Então ele não faz tanta diferença no patrimônio e não faz tanta diferença no fluxo de caixa mensal. Então eu acho que essa é uma coisa, é uma decisão que você toma todos os dias. Todos os dias da sua vida você está decidindo entre comprar algo ou não comprar algo. Você está sempre pensando, eu pago isso ou não pago isso. Você vai viajar, ficar no hotel. Pô, você ficar no hotel super top, é muito mais confortável, muito melhor. Mas você vai lá, você vai só dormir lá. Eu não tô falando pra você ficar num lugar sujo, com mosca e rato, mas, cara, pega um lugar mais simples, pega um apartamento, pega um lugar que não é tão chique, opta por uma boa localização para você ganhar tempo. Então, sempre ficar se perguntando, eu quero isso ou eu preciso disso? E essa é uma grande lição da cultura chinesa, que faz com que eles sejam bons poupadores de dinheiro, porque eles conseguem gastar relativamente muito menos mensalmente, adotando esse tipo de mentalidade. E eu espero que você também consiga adotar esses princípios, essas boas práticas e essa mentalidade na sua vida. E eu tenho certeza que a sua qualidade de vida e a sua qualidade de vida financeira vai melhorar muito. Lembre-se que dinheiro não é apenas pelo dinheiro. A felicidade que ele te dá, não porque você tem o dinheiro, mas porque você tem a paz mental, a paz de espírito, a tranquilidade, a liberdade de tomar decisões sem precisar pensar no dinheiro. O dinheiro, ele é importante quando você tem o suficiente para que ele não seja mais relevante para suas decisões, para que você deixe de tomar decisões simplesmente por causa do dinheiro, já que você está ali no fio da navalha do dinheiro. Então, ser bom poupador, ter uma poupança, um investimento e conseguir guardar dinheiro e viver abaixo do seu limite é muito importante para a sua qualidade de vida, para a vida com sua família, para o seu casamento, para a sua paz de espírito, a sua paz mental, para que você seja uma pessoa até melhor, mais tranquila, menos estressada, viva mais tempo, beleza? Vou ficando por aqui. Tamo junto demais. Espero que tenha ficado claro esse vídeo, que você tenha gostado desse conteúdo. Se inscreve no canal para me ajudar aqui, para acompanhar mais conteúdos como esse. Vou ficando por aqui. Espalhe a palavra. Um grande abraço. Até o próximo vídeo e falou. Tchau.